Boa noite. Começando mais uma edição de Os Analistas. Hoje nós trouxemos uma pessoa da área, um especialista, para entendermos um pouco melhor quais são os futuros da justiça no Brasil, com o governo que está se instalando e colocando suas ideias em prática. E entre outros assuntos, acho que os analistas aqui, doutor Veloso. Primeiro, seja bem-vindo. Recebemos o juiz federal Roberto Veloso, que está de volta a São Luís. Prazer tê-lo aqui, doutor. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz em ter recebido esse convite para estar aqui hoje. Muito bem, até porque o senhor tem muita coisa para nos contar desse período que passou lá por Brasília, pela Associação dos Magistrados, né, Natanael? Mas eu queria dizer que aqui a gente até abre um espaço no meio dos planos, dos grandes planos da justiça no Brasil para falar do moto. Parabéns de novo, presidente, mais uma vitória. Tá que tá, viu? Estamos aí na luta, né? Um passo de cada vez. Geraldo deu um grau no cabelo, gostei, Geraldo. Rapaz, hoje sobrou um tempinho. Estamos na luta, um passo de cada vez, mas vamos em busca dos objetivos aí, com muita seriedade, humildade, né? Mas com foco e determinação. Certo. Então vamos começar aqui com o doutor Roberto Veloso. Como é que foi, doutor, esse período que o senhor passou no comando da Associação dos Juízes Federais? Viajou muito pelo Brasil. O que a gente pode esperar da justiça nesses próximos anos? Foi muito enriquecedor. O fato da gente sair aqui do Maranhão para presidir a Associação dos Juízes Federais do Brasil é algo que muito nos honra. Veja que eu fui o presidente da Associação dos Juízes Federais da primeira região, depois do governador Flávio Dino. Flávio Dino foi presidente da AJUF e ainda no ano 2001, e de lá para cá, a primeira região, eu não estou falando do Maranhão, estou falando a primeira região como um todo. Sete estados, né? Não, 14 estados. É o maior de todos. É o maior de todos. Nunca mais tinha tido um presidente. E eu tive a felicidade de ser candidato único depois de 20 anos de disputa. Então, houve esse ato comigo. E também isso foi motivo de muita honra para mim, a magistratura ter se unido em torno do meu nome, e disputei a eleição com a candidatura única. E por isso mesmo, até hoje, fui o candidato que mais teve votos na história da AJUF. Eu consegui ter essa façanha, ou seja, apesar de ter sido candidato único, mas eu fui muito bem votado nas eleições. Para mim foi motivo de honra. Nós passamos por um momento de muita turbulência, porque foi o período da Lava Jato, que nós tivemos que fazer, inclusive, atos públicos em defesa dos magistrados, tanto em defesa do agora ministro da Justiça, então juiz federal Sérgio Moro, também do juiz federal Marcelo Bretas, lá no Rio de Janeiro. Portanto, foi algo muito intenso e eu fico gratificado. Saí assim com a consciência tranquila do dever cumprido. Aqui em política partidária, que é mais o nosso cotidiano, a gente sempre faz uma avaliação final de como é que saiu a percentagem de aceitação do seu mandato. Saiu bem avaliado, doutor? Eu digo pela eleição do meu sucessor. Meu sucessor era o meu secretário-geral. E nós ganhamos em todos os tribunais regionais federais. Em todas as regiões nós ganhamos. E o nosso candidato, que é o atual presidente, ele ganhou, inclusive, na região do adversário político. Então, eu acho que não há melhor avaliação do que essa, né? Você eleger o seu sucessor com uma margem de votos fabulosa.
Bom de volta, né, Geraldo? Eu já ia dizer aqui que ele parece que está construindo uma carreira política. Hein? Inclusive... Mas antes de entrar nesse assunto, né, eu queria, né, uma curiosidade. O senhor, como mesmo falou, presidiu a JUF num momento turbulento, né, para o país, para a classe política, que a gente conversando aqui antes de começar o programa um pouco até, que arrastou a classe do judiciário para dentro desse turbilhão, onde a população ali esperava um anteparo ali, tem que ter um poder confiável, né? E a gente sabe que o jogo da classe política também foi tentar politizar o judiciário. E nesse espectro todinho, o ministro Sérgio Moro acabou se tornando o centro das atenções nacionais. Como o senhor falou, teve hora que foi preciso emitir nota de apoio, e esse turbilhão todo. Qual a lição que o senhor tira disso, desse momento político ali, o senhor de dentro do judiciário, dessa crise de identidade que o país atravessava, né, e parece que agora deu uma arrefecida? Eu preciso dizer que houve, além dessa posição do judiciário, nós tivemos também uma alteração legislativa importante, que foi a introdução da colaboração premiada, da delação premiada e de uma posição do Supremo Tribunal Federal de permitir o início do cumprimento da pena logo após o julgamento em segunda instância. Além de o ministro Teori Zavascki haver desmembrado os processos. Aqueles que tinham foro privilegiado ficaram no Supremo Tribunal Federal e quem não tinha foro privilegiado foi para a primeira instância. Isso foi fundamental. Agora mesmo, nessa proposta do chamado pacote anticrime, que o ministro Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro apresentaram ao Congresso Nacional, essas duas ideias elas estão positivadas. O início do cumprimento da pena após o julgamento em segunda instância e também a questão do desmembramento. Quem tem foro privilegiado vai ficar no Supremo, ou no STJ, ou nos tribunais de apelação, e quem não tem vai para a primeira instância. Agora, eu sempre disse também, e continuo a dizer, que o judiciário, o protagonismo do judiciário, ele é devido ao protagonismo da polícia e do Ministério Público. Porque o judiciário ele é um poder inerte. Então, para que o juiz federal Sérgio Moro pudesse julgar, foi preciso que a polícia investigasse e o Ministério Público denunciasse. Então, é preciso ver que há uma cadeia de instituições envolvidas. E o judiciário pôde julgar diante desses instrumentos novos, que até então não havia. Essa proposta vai dirimir de vez todas as dúvidas, porque pela decisão do STF há uma possibilidade, né, doutor, do cumprimento dessa pena na segunda instância. Essa proposta acaba com isso, diz, segunda instância julgado, cadeia. É isso? Ele só não acaba de vez porque o Supremo Tribunal Federal é quem faz o controle de constitucionalidade. E essa proposta ela é uma proposta de uma lei ordinária. Portanto, ela ainda poderá ser questionada no Supremo. Certo. Um julgamento de ser constitucional... Isso, exatamente. Ainda poderá ser questionado como foi questionado o artigo 283. Que é? Do atual Código de Processo Penal. Que são justamente essas ações diretas de constitucionalidade que pendem de julgamento, que foram propostas pela OAB, uma delas proposta pela OAB, que pede a declaração de que esse 283, que diz que somente depois de transitada em julgado a sentença que iniciará o cumprimento da pena, a OAB quer que o Supremo declare esse dispositivo constitucional. E o Supremo não concedeu a liminar. O Supremo se reuniu e foi justamente aquele julgamento célere dos 6 votos a 5, e que depois, quando o Supremo foi julgar o habeas corpus do Lula, esse precedente prevaleceu no voto da ministra Rosa Weber. Ou seja, doutor, esse assunto ainda pode render muito tempo, não? Com certeza, com certeza. O senhor acha que politicamente a Lava Jato foi preponderante no resultado das eleições no ano passado?
Não, há um sentimento do povo. Um sentimento do povo de mudanças. E aqueles que analisaram a eleição verificaram que o presidente eleito, ele foi muito mais eleito por um voto ante o outro candidato do que um voto especialmente nele próprio. Então, esse sentimento da população é que talvez tenha, de fato, gerado o resultado da eleição. Principalmente no sul do país, onde há uma maior circulação de redes sociais. Só para concluir essa questão, um outro estado que também fez essa reviravolta e veio com um candidato muito desconhecido, até um colega seu de classe, que é um juiz, o Witzel, né? Witzel. Que veio lá de trás atropelando e era um aliado do presidente Bolsonaro. Ao mesmo tempo, doutor Veloso, lá no Rio de Janeiro, a cúpula política está toda presa. Presidente da Assembleia, o ex-governador Sérgio Cabral, o Pezão também foi em cana, e nós temos o seu colega Marcelo Bretas extremamente ameaçado lá. Como é que está essa situação do Marcelo Bretas? Porque ele sofreu uma pressão muito grande e o crime no Rio de Janeiro é quase um estado paralelo, né? Exatamente. O Witzel, eu o conheço bastante porque quando eu fui presidente da Associação da Primeira Região, ele era presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então, já desde aquela época, ele dizia que queria ser governador do Rio de Janeiro e foi uma palavra abençoada, porque depois ele realmente conseguiu se eleger. E eu torço que o mandato dele seja um mandato profícuo, que ele, de fato, consiga atingir aquilo que ele está se propondo. E o Bretas vai conseguir deixar esse povo, condenar esse povo todo que está lá, que são poderosos? O Bretas, ele, assim, o juiz de primeira instância, até depois eu posso falar um pouco sobre a história do Moro em relação ao Bretas. É que o Bretas julga em primeira instância, mas tem a apelação para o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, e depois para o STJ e depois para o próprio Supremo Tribunal Federal, porque infelizmente nós temos aqui, ou felizmente ou infelizmente, nós temos todas essas pleiades de recursos, tanto que por isso é que se discute a questão do início do cumprimento da pena depois do julgamento de segunda instância. Mas eu confio plenamente no juiz Marcelo Bretas. Ele vai, com certeza, quem for responsável, ou seja, quem tiver responsabilidade criminal, ele vai condenar, e quem não tiver, com certeza, ele vai absolver. E a batata quente vai lá pro regional, né, Nael? O que o senhor achou, o senhor falou conhecer o Witzel lá, ele deu aquela declaração polêmica do sniper, né, se o bandido lá tivesse lá com um fuzil na mão? Com um fuzil na mão. O senhor acha que foi muito forte aquilo ali, ou o senhor acha que era uma medida ali, foi um cartão de visita dele, o senhor conhece ele há mais tempo? Já era assim? O Witzel, ele assim, tem o próprio jeito dele, porque ele foi da Marinha. Então ele já tem aquela característica de militar. Então ele já conhece bem já é característica. Já é uma característica dele, porque ele, como ele pertenceu às Forças Armadas, ele serviu à Marinha, ele tem justamente um pouco dessa característica aí, mas acredito que com o decorrer do tempo ele pode se ajustar ou não, ou manter o que ele já pretende. Tem mais gente aqui por perto que também foi da Marinha, né? Será que o Witzel ainda sabe manejar um FAL 2 para pegar essa turma? Vamos deixar quieto. A gente faz nossa primeira parada e volta em seguida.